Olá, pessoal. Nós temos a atividade do dia 30, tá? Que a gente não fez a correção. Alguns alunos ficaram em dúvida ainda desse conteúdo. Por isso, achei importante manter esse videozinho aqui. Estou fazendo a correção em partes. Hoje vamos fazer a primeira parte. Eu quero que vocês reforcem tudo o que vocês não entenderam, tá? E a partir da próxima aula a gente corrige o resto e assim a gente vai indo, certo? Lembrando então, operação com monômios. A atividade 10 pedia: efetue as operações a seguir. Para lembrar as regras aqui, adição, subtração de monômios, operamos apenas os monômios que possuem a mesma parte literal. Lembram? A gente não pode somar o que não é a mesma parte literal. O que é a parte literal, para quem não lembra? A parte literal são as letras, né? São as letras. Agrupamos ao máximo os monômios respeitando as regras matemáticas, tá? São algumas coisinhas para a gente lembrar, mas eu vou recapitulando no caminho. Questão A: 7x mais 15x menos 9x. Como é que eu vou fazer isso? Para quem ainda não se sente seguro em fazer essas operações, o que dá para fazer? A gente pode pensar que x não é x, e sim algum objeto que vocês gostem, lá, sei lá, 7 balas, 7 maçãs, 7 bananas. Fiquem à vontade, tá? Pensem em frutas, o que vocês acharem melhor. Mas pensem assim, ó, eu tenho 7 balas. Eu quero somar 15 balas. Se eu juntar 7 com 15, com quantas balas eu vou ficar? Eu botei aqui embaixo, ó, 22x, né? Então, eu tenho 7x mais 15x e totaliza 22x. Eu ainda preciso operar esse 9 aqui, que é negativo, esse menos 9. Então, 22x menos 9x, ou 22 balas menos 9 balas, e eu fico com 13 balas, tá? Na próxima questão, nós temos K e P, ou seja, duas incógnitas diferentes, certo? Eu preciso que vocês lembrem que eu não posso somar K com P, eu preciso somar só K com K e P com P, tá? Aqui eu reorganizei, observem que eu coloquei 14K e 9K juntos, e 2P e 3P juntos, para que a gente consiga visualizar de uma forma melhor, tá? Mas são possibilidades, vocês podem fazer direto, se vocês conseguirem, não tem problema. Mas é importante, o passo a passo que eu coloco aqui, geralmente auxilia vocês a não errar, né? Então, matemática é isso, quanto mais detalhado, melhor, menos erros vocês cometem, com certeza. Então, 14K menos 9K resulta em 5K, e 2P mais 3P resulta em 5P, tá? Questão C, nós temos fração. Meu Deus, e agora? O que a gente faz? Na verdade, a gente vai fazer o MMC. A gente chega no múltiplo comum entre 3 e 2, que é o 6, e segue a regra. 6 dividido por 3, que vai dar 2. 2 vezes 2A, nós temos 4A. 6 dividido por 1, por que 1? Porque quando nós não temos denominador é 1, né? E multiplica por 4, ficou 24A, e menos 3A multiplicado pelo 6. Quanto é que é menos 3 vezes 6? Aliás, desculpa, não. É 6 dividido por 2 vezes A. Fica menos 3A. Desculpa, eu fiz confusão ali. Mas então, resultando, como é que eu posso operar aqui? Eu fiquei com 4A mais 24A menos 3A, que, calculando, 4 com 24 fica 28. 28A. 28A menos 3, temos o total de 25A sextos. Essa é a resposta final. E o último também, novamente com fração, novamente com MMC. Eu fiz aqui as operações, separei. Aqui nós tínhamos incógnitas diferentes, tá?
Eu separei eles, tá? E percebam que no final, na resposta final, nós ficamos com... Nós ficamos com W ao quadrado 24avos mais 8y terços, tá? A gente não tem como simplificar essa questão, esses resultados, e eu não posso juntar W ao quadrado com Y. São incógnitas diferentes, nós não podemos fazer agrupar elas, tá? Na questão 11, aqui ficou desconfigurado, mas depois vocês vão entender. A questão A, copia as expressões substituindo o símbolo. Eu botei aqui um jogo da velha, mas lá no exercício tinha acho que um desenho que eu não me lembro qual era. Aqui era o exercício A e B. Que regra que a gente precisa lembrar aqui? Só podemos operar monômios que possuem a mesma parte literal. De novo, né? E seguindo essa ideia, o que falta para chegarmos ao resultado apresentado? Ao resultado que está aqui. Observem assim, ó. A questão A dizia assim, 3x na quinta potência, y ao cubo z, mais alguma coisa com y ao cubo z, resulta em 8x na quinta potência, y ao cubo z. O que é isso? A gente precisa descobrir quem é que vai aqui no lugar do jogo da velha que vai me dar esse resultado que eu estou pedindo aqui. O mesmo na atividade de baixo. Quem vai aqui para que eu chegue à resposta zero? É isso que está pedindo o problema. Só que para vocês me darem a resposta, vocês precisam usar as regras dos monômios, né? Nós temos a parte literal e é justamente a parte literal vai fazer parte do que vocês precisam preencher aqui. Então, aqui na questão A, se eu colocar 5x na quinta potência, eu vou resultar, ó, observem que se eu fizer 3x na quinta potência, y ao cubo z mais 5x na quinta potência, y ao cubo z, eu chego a 8. Por que eu chego aqui? Porque lembram que eu primeiro vou somar... na verdade, a instrução ela não está sendo útil aqui, agora que eu acabei de ver. Eu vou somar aqui as partes literais, as letras com letras. Eu só vou poder juntar, no caso, o número, né? Eu tenho a mesma parte literal. Se eu não tiver a parte literal, eu não consigo fazer. Eu que tô me confundindo aqui, mas é isso aí. Se eu não tiver a mesma parte literal, eu não posso somar. Se a parte literal é igual, é como se nós estivéssemos tratando da mesma marca de balas, vamos dizer assim, né? Então, 3 mais 5 fica 8, tendo a mesma parte literal, ela chega à resposta, que seria a resposta correta. Aqui, eu tenho 10, B na oitava potência, C na nona potência, D na quinta potência. O que eu preciso somar para chegar ao resultado zero? É só toda essa informação, né? Todo esse monômio negativo vai me dar zero, porque o negativo anula o positivo, né? Seria isso ali. Na atividade 12 aqui, acabei já pulando, tá? Mas ela era a mesma coisa que tinha na atividade 11, só que aqui eu detalhei um pouquinho mais, tá? Quanto devo adicionar ao monômio 9n ao cubo y ao quadrado para encontrar menos 2n ao cubo y ao quadrado? Então, na verdade, lembrando que para eu operar, as partes literais precisam ser iguais, e aí eu tenho que achar um valor que me levaria a esse resultado, né? Menos 11
n ao cubo y ao quadrado, por quê? Porque se eu fizer a soma de 9n ao cubo y ao quadrado com o 11 negativo, n ao cubo y ao quadrado, eu resulto ao valor que foi dado no problema. Atividade 12, essa aqui é a 12, não é a 13. E será que eu pulei uma atividade? Não, tá certo, lá que era 12, né? Então é a 13, ok. Aqui, então, calcule os seguintes multiplicações. E aí, a gente multiplica sempre coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, lembrando a regra, né? Tenho aqui 4y na sexta potência, vezes 6y ao cubo. Como é que eu resolvo? Vou calcular 4 vezes 6 e depois a parte literal. Lembrando que os expoentes, né, a potência, na multiplicação a gente soma e na divisão a gente subtrai, tá, gente? Só para lembrar a regrinha que vocês vão utilizar sempre isso, tá? Então, eu fico com 24y na nona potência. Aqui embaixo eu segui a mesma ideia. Primeiro multipliquei a parte de números, né? O coeficiente. Fiz a multiplicação da parte literal e chegamos à resposta. E assim, sucessivamente. Observem aqui comigo uma coisa importante, gente. Aqui, talvez, na questão C, vocês vão me questionar por que 4/5 o resultado. Quem fez a questão, quem chegou no resultado, quem conseguiu fazer, tá? Multiplicação de frações, ela é muito simples. A gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Mas 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 5 dá 15. Por que 4/5? Da onde isso? A professora está ficando louca. Na verdade, 12/15 eu posso simplificar, gente. E se eu simplifico, eu chego a 4/5. Mas o que eu fiz para simplificar? Eu dividi 12 por 3 e dividi 15 por 3. 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. E ali nós temos a nossa fração final. Sempre que tratar fração, é a fração simplificada. Aqui embaixo eu botei detalhado para vocês lembrarem da simplificação, tá? Mas dá para fazer direto, desde que vocês lembrem, né? Aqui eu fiz de propósito direto para vocês se atentarem por que está desta forma, né? E agora no vídeo, então, estou lhe dando a explicação, tá? Bom, hoje eu fico com esses exercícios, tá? Esses 4 exercícios, do 10 até o 13. E na próxima aula, então, a gente tira dúvidas de outros exercícios. Vamos começar um pouco mais light essa semana e a gente vai dando continuidade no nosso exercício. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar ali na aula e a gente volta a falar daí, tá? Um abraço, então.